Queridos amigos, queridas amigas, é uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês nessa série de entrevistas no nosso programa Vocação e Missão. E hoje temos um convidado muito especial, Fabiano Alves, meu esposo, que veio aqui a brilhantar um pouco mais o nosso carisma calazâncio para uma entrevista para falar sobre a paixão pela missão. Fabiano é casado comigo e temos um filho chamado Kevin, que está engajado dentro da Juventude Escolápia. Fabiano nos falará um pouco da sua história de vida e como foi viver em missão na Bolívia, junto comigo. Bom, Fabiano, queremos saber um pouco mais sobre a sua história, a sua caminhada e o que te motiva a estar dentro da Missão Escolápia, junto com sua esposa. A minha história vem, desde pequeno, com a participação da minha mãe também na igreja, e esse desejo de estar servindo a Deus através do próximo, né? Então, desde a catequese, todos os níveis. Então, quando chegou a crisma, através do exemplo, de um catequista, que é José Figueiredo, que me espelhei muito nele, então quis continuar essa história na igreja. Então, desde a Pastoral de Juventude, sempre convivendo com os padres escolápios, e tinha essa vontade de fazer mais, de ser mais. Então veio o convite para a Fraternidade Escolápia. Não sabíamos o que era, a Fraternidade Escolápia, e fomos crescendo juntos nessa caminhada. E através da Fraternidade Escolápia veio esse convite para nós, quando estávamos participando de uma assembleia da Fraternidade, e o padre Javier, provincial, ele nos falava sobre a missão Escolápia, que é um nível dentro de um caminho na Fraternidade Escolápia. E na proposta veio Benito, hoje Padre Benito, nos convidando para estar fazendo uma missão fora do Brasil, mais precisamente na Bolívia. Isso, fomos para Cochabamba, Isso. Você fala muito sobre esse convite, mas como que foi, como que aconteceu o primeiro convite a vocês ingressarem dentro da fraternidade? Como que você recebeu? O convite veio através do padre Enivaldo, que com muita sabedoria, e um desejo de que participássemos mais, sabia da nossa caminhada na igreja. Veio o convite em 2010, através do padre Enivaldo, para que a gente estivesse fazendo parte desse grupo da Fraternidade Escolápia. Me fala o que mais motivou, que chamou mais atenção, tocou com o seu coração, o coração de vocês, para estarem realmente abrindo mão das coisas de vocês para ir para essa missão? O que mais motivou, o que mais tocou, é conhecer verdadeiramente mais a fundo a história de Calazans, de São José de Calazans. Esse José de Calazans, que desde a Espanha se dirigiu a Roma em favor dos pequenos, das crianças e jovens, educando-os, piedade e letra. Então, o que mais me tocou foi isso, é saber toda a história de José de Calazans. E que hoje se completam na história de muitos padres, que passou por nossas vidas, desde o padre William Brini, na época, até hoje, todos os padres, a gente sente esse carisma de Calazans. Fabiano, eu concordo plenamente com você, e sei assim, a princípio, o medo e a insegurança de saber o que vem a ser essa fraternidade causa algo diferente na nossa vida e no nosso dia a dia também. Sei que foi algo, assim, um passo muito importante de ter dado juntos e estarmos até hoje, vivenciando esse carisma de Calazans, e algo que não diferenciamos no nosso dia a dia. Algo que sempre esteve dentro da gente, só que não sabíamos de que forma poderíamos expandir tudo isso. E sobre medos? Você teve algum medo? Em que momento você teve medo? Até mesmo lá na Bolívia, quando vocês chegaram, quando vocês viram que vocês estavam em um país diferente, nós estávamos, em um país diferente, você teve algum medo? Porque você sabe, Sim. Eu tive. Acho que medo faz parte, O medo, ele faz a gente crescer. Então, o medo veio desde o primeiro convite, desde a primeira conversa
sobre aceitar ou não a missão. Então, a partir daí, nós tivemos medo, sim, de falar o sim, de dizer, né, de dar o sim. Sim, estamos dispostos a ir para uma missão. Tivemos medo de viajar, a primeira vez de avião. Tivemos medo de deixar nossos familiares, né, nossos amigos para trás. Tivemos medo quando chegamos, não sabíamos o que nos aguardava, né? Porém, como diz uma música, né, de Calazans, é como um sonho ou loucura, né? Então, o sonho, ele se torna loucura, e essa loucura, ela vem de Deus. Então, assim, quando a gente se entrega verdadeiramente, né, o medo, ele faz parte, porque através do medo vem essa segurança que Deus nos dá, né? Medo a gente tem sempre, mas, como disse, o medo nos faz crescer. E esse medo gostoso, né, de dizer sim, vamos fazer uma loucura, vamos para uma loucura, Aline? Vamos aceitar esse pedido, vamos para uma missão? E mais medo ainda quando falaram que era fora do Brasil, né? E Padre Javier disse para a gente, com muita sabedoria, que a missão ela é muito boa, seja ela qual for, mas a gente não vive uma missão se não for fora da nossa zona de conforto, se não for para um outro país, uma outra cultura, um outro idioma. Então, tudo isso o medo nos fez superar, né? Medo de não aprender a língua, medo de conversar com as pessoas, medo de quem vai nos receber, como que nós vamos ficar. Também tive medo de dizer, de renovar esse compromisso de 1 ano que nós fizemos, né? Tive medo de voltar, então o medo para mim nos faz mover, né? Nos move. Quando você fala de medo, e você me conhece muito bem, meus medos são inúmeros. Mas para mim, assim, o principal medo foi em questão se as pessoas, se nós iríamos nos adaptar primeiramente à cultura, né, do país, porque querendo ou não, eles falam espanhol, mas será que vão compreender a gente do jeito que a gente gostaria que compreendesse? Eu acho que o maior medo foi esse. Não de agradar, não é questão de agradar, mas sim de compreender porque estávamos lá, o motivo por estarmos lá. E penso que esse medo foi acabando aos poucos, né? E ser abertos à cultura, abertos a vários aprendizados, a convivência também com outras pessoas e a maneira do próprio povo boliviano de estar conversando, de estar nos ajudando também, colaborando com o nosso crescimento e a nossa missão. Com isso, Fabiano, nós fomos morar em algum lugar. E esse lugar foi a casa com os religiosos. Como foi viver essa experiência para você e como foi a recepção de estar dentro de uma comunidade religiosa? Interessante, porque quando chegamos em Cochabamba, né? Na verdade, quando saímos do Brasil não sabíamos onde ficaríamos, né? Então, quando chegamos a Cochabamba e numa casa onde só havia religiosos, né? E pensávamos, como vai ser essa experiência? Como vai ser? Ficaremos aqui, ficaremos em uma casa à parte? E, de repente, quando se abre uma porta, nós vemos a pessoa de Padre Damaso, né? Com um abraço, um sorriso, sejam bem-vindos, esperávamos com muita ansiedade por vocês. Então, isso eu acho que quebrou um pouco o gelo, né? Nos deu uma segurança a mais. E viver entre padres, né, sacerdotes que escolheram a opção, tiveram essa opção de viver a vida religiosa. E nós, casal, como viveríamos, né? Então, a partir daí, uma sensação um pouco, não sei se é a palavra estranha, né? De estarmos aí, um quarto, dentro de uma casa, onde só religiosos, né? Então, Padre Damaso, Padre Apre, Hermano Christian, né? Nos acolheu com muita alegria e nos deixando muito à vontade, numa rotina, né? A casa de um religioso, a casa de um padre, é uma rotina de família, onde todos vivem como irmãos, né? Todos com sua função para manter a casa, todos com seu trabalho diário. Então, acordar todos os dias e ter essa convivência no café da manhã, no almoço, na janta,
nas reuniões de comunidade para nos organizarmos melhor, né? Isso foi muito interessante. Isso é algo assim que não tem como descrever o que é, a não ser falar que vivíamos em família, uma grande família onde as diferenças existiam, mas que se combinavam, né? É uma realidade onde tínhamos 3 países reunidos, né? 4 países reunidos, Brasil, Espanha, Argentina e Bolívia. Então, assim, culturas diferentes, modos diferentes, mas muito interessante essa vida, muito gratificante é a palavra. Quando você fala do Padre Damaso, algo que me marcou muito, quando nós chegamos, foi realmente, ele está na porta da casa, no portão, né, para poder guardar já o carro, e ele vinha com os braços abertos e poder nos receber. Eu acho que aquele momento foi o mais tocante para mim, que me marcou muito. E já dá o grito lá, que bom que vocês chegaram, brasileiros! E isso é marcante porque eu penso, através dessas palavras do Padre Damaso, que os brasileiros, eles têm algo diferenciado também, né? De chegar, de colocar alegria nas coisas, de levar a vida mais leve. Mas a partir do momento que ele abre as portas da casa e nos deixam à vontade e viver essa cultura, essa interculturalidade dentro da própria comunidade religiosa, é muito bonito e muito marcante. Viver as orações juntas, partilhar de reuniões comuns com todos e dar opinião também, das nossas opiniões, de querer nos escutar, de fazermos iguais, todo mundo, a gente senta igual, todos nós somos iguais, não tem alguém que é superior a ninguém, a gente se respeita, e isso também é interessante. Na casa que tinha, a maioria era homens, e eu era a única mulher dentro da casa, isso também me marcou muito, o respeito o tempo todo. Então, assim, a preocupação também quando um ou outro estava passando mal, é viver mesmo uma família, é uma experiência única. E creio que você queira viver, junto comigo novamente, essa experiência, né, de uma vida comunitária. Agora, no âmbito pastoral, quais foram os desafios que sabemos que entramos no ano de pandemia, né? O que você acredita que a gente pôde avançar no âmbito pastoral? Então, o principal desafio para a gente era o idioma. Não sabíamos se conseguiríamos expressar nosso sentimento, a nossa vivência, a nossa experiência de pastoral para as pessoas de lá, para crianças e jovens, sobretudo, né, que é onde atuaríamos. Né? Então, a experiência pastoral que nós tivemos aqui no Brasil é muito diferente da experiência da Bolívia. A vida pastoral é um pouco diferente, principalmente na paróquia onde estávamos, paróquia São Rafael, porque as atividades são diferentes, a maneira de celebrar as Eucaristias são diferentes. Então, penso que foi o principal desafio nosso, o idioma. Porém, quando chegamos e nos deparamos com tanta receptividade, com tanta vontade de que desse certo, esse desafio ele se tornou para a gente uma alegria, porque sabíamos que as pessoas nos compreendiam. Interessante é saber que lá também eles têm uma vontade muito grande de aprender o nosso idioma, o português, se divertem também, se alegram em escutar o português. Então, isso foi uma forma de nos engajarmos, né, com eles, porque eles, na vontade de aprender o idioma, algumas coisas que a gente falava em português, eles compreendiam também. As palavras, às vezes, elas se misturam, né, o português e o espanhol, outras não. Então, a maneira de falar, a conjugação verbial, um pouco diferente. Porém, o espírito, ele é o mesmo. Então, isso nos facilitou, né, estar conversando, vivendo pastoralmente. Uma pena, como você mesmo disse, que a pandemia veio, encerrando as aulas presenciais, as catequeses presenciais, e se tornou mais difícil, porque frente a frente já era difícil o idioma. Quando a gente vai para a internet, uma conexão que não era tão boa, e para as crianças, né, sobretudo, compreender se tornou um pouco mais difícil. Porém, a vida pastoral ela é a mesma.
a dedicação à criança, aos jovens, a opção pela educação, a opção por Jesus Cristo através do carisma de Calazans. Então isso um pouco nos ajudou. Quando você também fala dos desafios, eu também me recordo e faço das suas palavras as minhas. O desafio da língua, porque sabemos que tem muitas palavras parecidas com o português, mas com sentido oposto. Então tínhamos também que tomar muito cuidado, porque essas palavras se tornam palavras agressivas. E eu sempre me recordo, tanto você falando comigo, quanto algum religioso nos ajudando também, falando, olha, essa palavra não é bom se colocar, porque eles vão interpretar de outra forma. Então, o cuidado também que a gente tivemos para podermos, a maneira que a gente vai expressar com as pessoas e de falar também. E na pandemia, eu me recordo que lá vem os meus medos, eu também tive medo na hora de me conectar com as crianças, porque eu assumi 2 grupos de fé para poder estar à frente, ajudando na catequese, né, do movimento Calazans. E como eu vou me expressar? Eu não tinha ninguém. Eu falei assim, não, então vamos aos poucos, falando devagar, fazendo com que elas compreendam, porque, um detalhe, nós pensamos que a gente fala devagar, mas nosso português também a gente fala acelerado, falamos rápido. E eles também falam rápido, então às vezes a compreensão para a gente, de tentar entender o que eles estão falando, a gente meio que parava, repete por favor, para a gente poder compreender. Então isso também, no início, né, foi um desafio muito grande, mas quando veio para as aulas, as conexões virtuais, para mim também ainda veio um desafio, porque eu tive que compreendê-los, porque eles não falam somente o espanhol, tem as línguas nativas dos seus povoados. Então, a maneira que fala, o sotaque que fala, dificulta um pouco para a gente poder entender e compreender. Mas eu falo, foi um desafio grande? Foi. Foi algo assim que assusta? Foi. Mas foi algo também muito leve. Uma coisa que eu carrego foi o seguinte, que mesmo na pandemia, quando tivemos que ficar inclusos dentro de casa, que grande experiência tivemos de estarmos junto com os religiosos e compartilhar mais a nossa vida. Porque aí podemos escutar mais a experiência de cada um, podemos conhecer mais a cultura de cada país e nos aprofundar, né? Contarmos as nossas histórias e escutarmos também. Isso também é algo que nos faz crescer, tanto pessoal quanto espiritual também, que quanta vivência ali, né? É verdade. No âmbito de missão pastoral, nós que convivemos, né, com os padres escolápicos, a gente teve essa oportunidade de estar mais presente, né, e saber, aqui nós temos isso também, porém, os nossos trabalhos, nossa vida de família, ela nos impede de viver mais a fundo. E na Bolívia nós tivemos essa experiência de saber que um padre, ele acorda no mesmo horário que você, ele reza, ele ora no mesmo horário, ele tem o seu trabalho, o trabalho na escola, o trabalho na paróquia. Então, assim, nós convivemos isso muito de perto, né? E pastoralmente, isso é muito importante, porque nos coloca na mesma condição. Você disse aí que a igualdade entre nós e os sacerdotes, né, que vivemos lá, os padres, era muito presente isso. Saber que a nossa dificuldade também era dele. A nossa dificuldade de estar presente com os meninos, de fazer algo que envolva a criança, que envolva o jovem. Nós tivemos uma ajuda muito grande, né, por parte da infância missioneira de Cochabamba, de Mitchell, de Micaela, que nos ajudou muito nessa questão de estar lidando com crianças, igual você falou, isso a gente faz, isso não é bom fazer. Então, assim, isso nos trouxe um crescimento muito forte, de saber que nós trabalhamos em igualdade. E uma coisa muito importante, de nunca comparar. Nunca comparar, no Brasil fazemos dessa forma e aqui devemos fazer dessa forma, não. Vida pastoral mesmo. Vida pastoral mesmo, o carisma é o mesmo. E sempre tentar passar o melhor também, que a gente vai aprendendo e vamos crescendo. Quando você fala da vida pastoral, também me faz lembrar sobre a juventude, que nós vivenciamos lá tanto a juventude com os catequistas jovens,
quanto a juventude a gente também querer e esse desejo de montar um grupo de jovens também pós Tempo Novo, né, que é o Pentecostes para a gente. Como que é a sua relação em questão à juventude? Detalhe, também fomos educadores das residências. Como foi para nós, mas aí eu quero a sua opinião, para você, essa vivência com a juventude. Essa experiência do projeto de residências foi para a gente o ponto máximo, né, da vivência pastoral com esses meninos, com esses jovens. O projeto ele vem desde os internatos, né, onde em Ansaldo e Cocapata os padres escolápicos mantêm um local onde dão todo o apoio de alimentação, de acolhida, de local para dormir, de educação, de reforço escolar nos internatos. E pós-internatos é a oportunidade que esses jovens têm de fazer uma universidade, cursar uma universidade. Então, em Cochabamba tem essas duas casas, uma casa para as mulheres, uma casa para os homens. E como nós ficamos, né, você com as mulheres, eu com os homens responsáveis por isso, então nós vivenciamos mais próximo essa experiência, né? Saber que esse jovem tem uma oportunidade de crescer mais, né? Não ficar só. Uma realidade da Bolívia é que os jovens, eles se preocupam muito com o campo, ajuda a família, né? No campo, no trabalho no campo. E essa oportunidade que tem de ir para Cochabamba e cursar uma universidade foi muito interessante, porque são jovens com línguas diferentes, onde se mesclam, né, 3 idiomas, vamos dizer assim, que é o castelhano, o quechua e o aimara, e eles participam aí de uma vida em comum. E saber que a gente estava ali para dar apoio a esses jovens, era um pouco assim, nossos filhos, né? Nossos filhos mulheres, nossos filhos homens, que estávamos ali para dar um apoio emocional, um apoio material, um apoio espiritual e perceber no olho de cada um deles o carinho que tem, né, por cada um de nós, é muito interessante, é muito gratificante. A missão ela vai muito mais além de evangelizar. Nós acabamos sendo evangelizados também. A juventude em Cochabamba, ela trabalha nessa experiência também, que a partir da juventude lida com as crianças. E nos traz aí um bem, né? Poderia estar aí na rua, estar trabalhando, mas também eles estão ali ajudando na paróquia, estudando e ajudando na paróquia também, ajudando no movimento Calazans, ajudando na obra Itaca. E o interessante disso tudo é o carinho que eles têm pelos escolápios, né? Que muitos desses jovens que estão dentro das residências, eles vêm do internato. Então, quer dizer, uma vivência muito grande de anos, né? Que desde a infância até eles terminarem a secundária, que é o 2º grau, que é onde eles se destacam também dentro da escola, que eles fazem os exames para poder entrar dentro da universidade, os próprios religiosos e professores que estão junto com os escolápios motivam a estar dentro da universidade também. E quando eles vão para a cidade, vamos colocar assim, a cidade grande, porque Cochabamba é uma cidade muito grande, né? Eles encontram esse conforto e esse carinho também, que tem um lugar para ficar, o cuidado também que tantos religiosos e outros educadores vão estar tendo com eles, de estar apoiando e motivando a eles pela questão do próprio estudo. E é dentro do carisma escolar do nosso fundador, que é as letras, o estudo, para depois de formados, retornarem ao seu povo e praticar tudo aquilo que aprendeu. Acho que chama muita atenção. E penso também com essa motivação que a juventude tem lá, a implantação de um grupo de jovens pode crescer cada vez mais. Me conta aí, do seu ponto de vista, a experiência quando o nosso filho Kevin foi à Bolívia. Você acha que fez a diferença junto com a juventude? Fez, com certeza. A presença do Kevin, né, que participava da juventude escolar aqui, foi um ganho assim muito grande
para a juventude da Bolívia. Essa participação, por mais que seja por pouco tempo, né, do Kevin ali, saber conhecer a Kevin em Cochabamba, despertou em vários jovens que a nós veio falar, né, que bom que a juventude escolar do Brasil, ela participa bem, ela está presente na paróquia, uma realidade que não todas as paróquias da Bolívia, Cochabamba, né, mais em especial, tem essa oportunidade do jovem estar à frente, do jovem estar realizando. Então, assim, alguns jovens que comentavam com a gente, né, eu queria conhecer o Brasil, queria conhecer a juventude escolar, e que, de uma certa maneira, né, se tem um lado positivo dessa pandemia, foi essa aproximação virtual, né, entre a juventude escolar da Bolívia com a juventude escolar do Brasil, e o ganho muito grande, assim, essa experiência que Kevin teve lá, de ver a juventude participando, as dificuldades que é participar lá, a maneira que é, trazer uma maneira diferente de participar, o jovem mais próximo das crianças, com a infância missioneira, o jovem mais próximo da paróquia, participando de apoio escolar, reforço escolar, estar ali participando de uma vida, né, que a residência escolar não tem um adulto lá para viver com eles, eles vivem ali por conta, né, eles fazem o seu almoço, eles cuidam da casa, eles e elas, né? Cuidam da casa, eles têm a vontade de estudar, se organizam para os estudos, essa questão de estar sempre ajudando a paróquia, né? Diariamente, com a ajuda diariamente. Então, assim, quando o Kevin chegou à Bolívia, a gente tinha essa preocupação, né? Como que vai ser a participação, como vai ser a aceitação. Porque sabemos como muito bem acolhidos por todos. A acolhida na Bolívia não só por parte dos sacerdotes, mas por parte da paróquia, dos paroquianos, por parte da infância missioneira, por parte da juventude da Bolívia, né? Não só em Cochabamba, mas em Santa Cruz, em Ansaldo, em Cocapata. Foi muito boa. Porém, quando o Kevin chegou, nós vimos que é algo assim mais próximo, estava mais aproximado a juventude em si. Eu também comungo das suas palavras aí, porque tudo aquilo que a gente conversava com a juventude, trocava um pouco de experiência nos nossos dia a dia, que a gente teve a oportunidade de alguns momentos estarem com ele. Quando a gente falava do Kevin, sobre a juventude escolar, a gente viu aquele brilho assim nos olhos dele, mas como será? Como que é? Como que funciona? E a partir do momento que o Kevin esteve lá, realmente, eles viram que aquilo que a gente falava era real. E o próprio Kevin falar, conversando com eles, trocando experiência naquela tarde de domingo com a infância missioneira, né? Despertou neles o desejo de muito mais aprender e estar mais próximos dos escolápios. E hoje podemos ver que muitos desses jovens estão fazendo algumas formações que são passada para eles, de estarem querendo mais e mais, e também de vir aqui no Brasil conhecer essa experiência. A fraternidade nos enviou e a fraternidade também nos acolheu. Como foi ser acolhido pela fraternidade nesse momento de retorno? Foi apenas um ano, mas qual foi sua visão de retornar ao Brasil, a Valadares, e ser acolhido pela fraternidade? Uma expectativa muito grande, né? Porque a receptividade que tivemos na Bolívia, ela nos leva a não querer voltar, vamos dizer assim. Então, quando retornamos para Valadares, é lógico que a gente via dificuldade, né? Na pandemia, na quarentena, as pessoas com medo de se aglomerarem, né? Mas nós vimos também uma vontade muito grande de nos receber bem por parte da fraternidade. Sabemos que muitas coisas foram programadas, né? Mas mesmo assim, mesmo nessa dificuldade, nós nos sentimos muito bem acolhidos por parte do conselho, da fraternidade, por parte dos amigos, dos irmãos fraternos, sempre mandando uma mensagem, sempre mandando uma lembrança. Então, foi muito interessante,
E o medo que nós tivemos de ir também se tornou um medo de regressar, de voltar. O medo de saber como que será a vida, né? Por mais parece um ano muito rápido, essa pandemia ela nos deixou assim com essas incertezas, né? Será que tivemos um trabalho bom? Isso para a gente pessoalmente, né? Dizendo, sabemos que as pessoas nos mostram que não, que foi um trabalho bom. Porém, esse medo nós tivemos de regressar, né? De saber como que vai estar, como que está nossa pastoral, nossa vida pastoral, como que vai continuar, como que vai ser. Então, esse medo nós tivemos sim, porém, esse medo quebrado, né? Pela acolhida que nós tivemos, pela receptividade, como eu disse, os amigos, a família nos acolhendo bem. Então, assim, isso tudo veio a nos completar essa missão, desde o sim dado para a missão até o retorno. Então, foi tudo um conjunto de coisas aí, de experiências, de renovação, de ânimo, vamos continuar, vamos participar, nos programamos, né, algumas coisas para regressar e que essa receptividade um pouco nos quebra aí, essa programação. Então, assim, sabemos que a missão continua. Nós vimos que a missão não termina. A VE nos fala, né, que hoje vocês são escoláveis, nós somos escoláveis. Então, assim, estamos à disposição, estamos para ir e sabemos que estar aqui também é uma missão. Participar com a catequese, com a vida pastoral, também é uma missão. É interessante que me marcou também muito, foi quando nós chegamos e fomos recebidos pelo conselheiro Juliano e pelo padre Benito, né? E isso, é claro, a gente tem que respeitar sobre a pandemia, que, igual você colocou também, houve vários planejamentos de como poderíamos fazer isso, mas chegamos muito tranquilos e com a consciência também super tranquila de que não era um momento de estarmos todos juntos, mas teríamos a oportunidade também de estarmos juntos. E as mensagens das pessoas, principalmente quando fomos à primeira missa na paróquia Nossa Senhora das Graças, na comunidade, e quando as pessoas nos viram, são vocês mesmos, já voltaram, já passou tanto tempo assim e tal. Mas assim, é a emoção de você realmente estar em casa e aquele gostinho de querer mais, de ir para a missão, para avançar sempre para águas mais profundas e de sempre buscar esse melhor para aquelas pessoas que mais necessitam, principalmente de ouvir falar a palavra de Deus e a gente levar o carisma calazâncio para aquelas pessoas. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem que motivasse os fraternos para uma missão, para a missão Escolápia. No momento que eles receberem um convite, qual a mensagem que você deixaria? Desde sempre, né, nos colocamos à disposição. Desde sempre nós participamos, né, de uma pastoral ou outra. Então, quando veio esse convite da fraternidade, não sabíamos o que era a fraternidade Escolápia, a missão ela veio completar isso. Sabemos que é um caminho que nos colocamos desde a primeira promessa, com opção definitiva, logo depois, nos colocamos à disposição de estarmos ajudando mais, fazendo algo mais, de ser mais. Então, a missão Escolápia hoje, para um fraterno, para uma irmã fraterna, é estar ajudando o próximo, é dar sentido à sua caminhada, é dar sentido à minha caminhada. Se você busca uma direção a qual caminhar, eu diria a você hoje, se dispõe, faça uma missão. Nós temos vários modos de missão, né? Pode ser 6 meses, 1 ano, 3 anos. Mas hoje, o que dá sentido à minha caminhada dentro de uma fraternidade Escolápia é a missão, é estar à disposição, é se colocar a serviço, né? Então, ser mais. E eu digo claramente e repito que vale muito a pena ser Escolápia. E eu digo a cada um de vocês que sente em seu coração esse desejo, essa vontade de deixar navegar para águas mais profundas. Vá, não tenha medo, pois o Senhor é contigo. Avance, sempre avance para águas mais profundas, porque aonde quer que você esteja,
dentro de uma comunidade religiosa, junto com os escolápios, Deus também estará contigo. O seu coração estará aberto para a missão. Vá, aceite o convite, ânimo, não tenha medo, porque no final de tudo isso, vale a pena ser escolápio. Fabiano, muito obrigada por estar aqui, disponibilizar um pouco do seu tempo, de compartilharmos juntos essa missão escolápia. Foi uma alegria, é uma alegria muito grande de ser sua companheira, de aceitar esses desafios, de estarmos juntos, vivendo e compartilhando esse amor escolápio. Eu queria agradecer, né, a toda a Ordem Escolápias, na pessoa de Padre Provincial Javier, por ter nos dado essa oportunidade, né, ter nos feito esse convite e ter nos apoiado tanto nessa caminhada. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo dom da nossa vida, pela nossa família, e agradecer a cada um de vocês que fazem dessa história, né, uma história cheia de alegria, cheia de realizações, uma história na piedade e na letras. Muito obrigado. Bom, aqui encerramos mais uma entrevista dessa série que motiva, que testemunha e que evangeliza com o coração e o carisma calazâncio. Compartilhe, comente e curte. Vamos levar a vários outros irmãos essa entrevista sobre missão escolápia, para que possam também, junto a nós, engajar e levar a palavra de Deus junto ao carisma calazâncio.